noite, gente. Então vamos começar com uma música, né? Vamos lá, né? A gente vai fazer essa música então como a nossa prece inicial aqui, né? Para harmonizar aqui a nossa conversa, a nossa live, todo mundo que está ouvindo. Essa música aqui o tio Gilberto gosta muito dessa música. Então a gente vai fazer ela para iniciar aí, né? Quanta Luz. Composição de Senira Pinto. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece a minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Muito bem aí, né? Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela
inspira, faz do peito a lira, livre a Marcela chegou aí, boa noite, Marcela. Malvina, a Dene Sentana chegou, Fátima Arruda, boa noite. Tia Fafá, de Ribeirão. O Xande aqui, o outro primo lá de Garapava, boa noite. Vamos lá. O Alexandre colocou o caderninho já aí? Foi isso? E o Alexandre tá, rapaz, cada dia mais ligeiro. E colocou já, tá com o Facebook da sociedade aí, né? O Alexandre já postou o link do caderninho de preces, tá, pessoal? Quem quiser ir colocando o nome no caderninho de prece aí, nome de pessoas que estejam passando por momentos delicados, né? Momentos difíceis, ou mesmo parentes próximos da gente, ou amigos que acabaram de desencarnar, né? Ou que estejam desencarnados há algum tempo. Se a gente tiver qualquer preocupação com eles, se a gente tiver sentindo que essas pessoas estão precisando das vibrações de uma prece, né, do bálsamo da prece, pode colocar o nome no caderninho aí que a gente, todos nós que estamos aqui na live, estamos oferecendo os nossos fluidos aí salutares para a espiritualidade trabalhar, né, e atender essas pessoas que estão no caderninho de prece aí, tá bom? As pessoas que estão aqui nas lives também, vocês que estão aí conversando com a gente, né, acompanhando, concentrando-se nesse momento, esse também é um momento muito salutar para todos nós, né? Auxilia nos nossos desequilíbrios, né? Esse momento de concentração, de falar de Jesus, de falar do Evangelho, de observar o lado bom, né? Da vida, o lado bom do nosso planeta, dos acontecimentos, né? Só de falar com isso a gente já se conecta com vibrações, energias muito salutares, né? Então é muito importante a gente estar aqui. E ligado, né, Neto? E ligado, com certeza. Concentrado, como se a gente estivesse realmente lá no centro, né? Na sua casa, no seu lar, né? Como se estivesse realmente dentro do centro espírita, concentrado, porque para receber mesmo essa energia boa, né? Pra E tá até aberto, os amigos espirituais, né? Que vão chegando e vendo você ali, concentrado na live, né? A Rita não estava conseguindo entrar, já conseguiu. Conseguiu, tia Rita? Que bom que deu certo. Sim, É importante. O Alexandre é muito eficiente. Ah, o Alexandre, cada dia mais eficiente, o Alexandre. Os nossos bastidores aqui da live. E a gente, o que o senhor falou, né? É importante a gente estar receptivo, né? Aberto. E essa concentração, esse movimento de vontade, que é um movimento de vontade, da gente estar dedicando um momento, isso possibilita que a gente entre em contato, que a gente dê abertura, né, para a espiritualidade trabalhar e para Deus conversar conosco. Então a gente hoje, continuando aí o assunto, né, que é a respeito do capítulo, aliás, a respeito da parte do Evangelho onde Jesus nos indica, né, sede perfeitos. E aí no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda essa questão do ser de perfeitos e fala sobre o homem de bem. Então a gente vem falando sobre o homem de bem, né? E hoje a gente tem falado, né, sobre os motivos pelos quais a gente deve se apegar a essa questão de desenvolver-se a caminho do homem de bem, né, a caminho do ser de perfeitos, né, a caminho da perfeição relativa do ser espiritual que todos nós somos. E hoje a gente a gente vai falar, né, sobre as características desse homem de bem. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele descreve algumas características que tem o verdadeiro homem de bem. Então hoje a gente vai falar sobre essas características aqui, né, e serve também para a gente ter uma base, uma referência, né, uma referência para
compreender se eu estou nesse caminho do homem de bem, se há algo em mim que já deu alguns passos rumo ao homem de bem, né? E se há algo em mim que eu ainda preciso modificar, que não se enquadra aqui nas questões do homem de bem. Então a gente vai começar aqui falando, né? O Kardec diz assim: as principais... e a gente lembrando aí, pessoal, que a gente ficou com a lição aí de casa, né? Para todo mundo ler esse capítulo do Evangelho, né? O homem de bem. E é algo que a gente deve colocar na parede do nosso quarto para ver todo dia, né? Já não tem desculpa, né? Que é a terceira semana que nós estamos dando chance para as pessoas lerem. Não tem desculpa de não ter lido aí. Brincadeiras à parte, né? A gente vai... Quem quiser seguir também aí, né? Que tem o Evangelho para a gente ler. Então, Kardec diz assim, né? O homem de bem. E aqui homem, né? Sentido de ser humano, né? O ser humano de bem, o homem de bem. As principais características do homem de bem foram devidamente destacadas por Allan Kardec, cuja síntese apresentamos em seguida. Eu estou lendo de um site aqui onde o pessoal montou um esquema para fazer uma síntese, né? Um resumo aqui da questão do homem de bem, né? Mas a gente vai ler na íntegra, né? O espírito, começa o Kardec, prova a sua elevação, seu desenvolvimento moral, quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Isso aqui também está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por quais meios a gente reconhece que alguém está se desenvolvendo, né? Que alguém está evoluindo. E aí os Espíritos respondem que o Espírito prova que está progredindo quando os atos, né, seus atos, representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Começa por aí, né? E aí o Kardec diz, o verdadeiro homem de bem, e aqui já tem uma questão para a gente observar, falando do homem de bem verdadeiro. Verdadeiro. Porque muitas vezes a gente, através dos nossos olhinhos, né, a gente acha que está vendo o homem de bem nesse mundão nosso aí. Mas quando você compara com as características que o Kardec dá aqui do homem de bem, você percebe que existe o verdadeiro homem de bem e o homem de bem genérico, né? Então Kardec está falando aqui o verdadeiro homem de bem, aquele, embasando aqui no que a gente leu antes, né? Aquele que já compreendeu que é um espírito imortal. Aquele que embasa os atos, seus pensamentos, suas atitudes, em cima da ideia de que é imortal. Então, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Então, algumas questõezinhas aqui, a gente até já falou disso, né? Algumas questões só para a gente analisar como que eu faço esse processo, né? Então, tem ali, eu posso chegar, fim do dia, né? Quando eu for entrar no sono, for dormir, eu posso interrogar a minha própria consciência sobre como foi o meu dia, se alguém tem motivos para reclamar de mim, se eu podia ter feito um pouquinho melhor do que eu fiz, se eu fiz tudo que eu podia. Enfim, está falando ali, se fez aos outros o que eu gostaria que os outros tivessem me feito para mim, né? Então, aqui nesse site eles resumem assim, ó, uma das características, o homem de bem pratica a lei de Deus. Ponto. Próximo item aqui. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Características do homem de bem. Então, o homem de bem é portador de fé verdadeira. Como dizia o Chico,
O homem de bem já compreendeu que a questão não é se eu acredito ou não em Deus. A questão é, nós devemos nos esforçar para que Deus acredite em nós. Né? Então, o homem de bem já compreendeu essa questão. Não é questão de acreditar em Deus. O homem de bem se esforça para ter comunhão com Deus, para que Deus acredite nele. Né? E aí aqui o Kardec começa então a enumerar as questões, né? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, vírgula, sem esperar paga alguma. Esse é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Então, paga alguma quer dizer sem esperar retribuição. Ele faz o bem porque ele é bom. Ele não faz o bem esperando que o outro também seja bom com ele. E é importante a gente entender isso aqui. E aí a gente lembra de um caso, né? Um conto que diz que tinha um monge caminhando com seu aprendiz ao lado de um rio. Estavam caminhando ali na margem do rio. E de repente esse monge olhou na beirinha do rio lá, tinha um escorpião sendo carregado pelas águas do rio, se afogando ali, né? Ele foi lá, rapidamente, pegou o escorpião com a mão. Quando ele foi colocar na beirinha do lago ali, do rio, né? O escorpião picou ele, a dor foi tanta que ele teve que abrir a mão, soltou o escorpião de novo, caiu o escorpião no rio e continuou rolando o rio abaixo. Ele, com aquela dor na mão, pegou um pauzinho, correu lá para frente, acompanhando o escorpião, pegou o escorpião com um pauzinho, tirou o escorpião e colocou na margem. E aí o aprendiz dele, olhando aquilo, falou: mas, mestre, né, o senhor não sabia que o escorpião ia picar o senhor quando o senhor pôs a mão lá? Para que ajudar uma criatura dessa, que só sabe picar, só sabe ferir? E aí diz que o monge respondeu para ele assim: é da natureza, e você não sabe, né, que é da natureza picar? Você está acabando de me falar aí, né? É da natureza dele picar, ferir. Mas o que você não sabe é que é da minha natureza ajudar. É da minha natureza auxiliar. Então, o homem de bem que o Kardec está descrevendo aqui para a gente, ele faz o bem simplesmente para que o bem reine. Se ele deseja que o planeta seja melhor, que o lar dele seja melhor, que a cidade dele seja melhor, ele faz o bem. Parte dele. Sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Então, mesmo se o escorpião pica, ele retribui com o bem, fazendo o que ele pode. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Então, o homem de bem não age por interesse pessoal. O interesse dele é sempre o bem comum, o bem do outro. Né? A Helenice ali falou que ela é genérica. A Carla falou, ela também é. Então, assim, homem de bem genérico. Eu acho que todos nós estamos nos enquadrando aqui, mas ela disse que quer mudar muito. Opa, essa palavra que ela usou é importante. Essa que é a questão da nossa vontade, assim, e o momento que nós estamos passando, ele é crucial para que a gente possa querer ter a vontade de mudar, de dar o passo para frente. Né? Essa situação do que nós estamos vivendo, essa pandemia, ela nos traz uma reflexão de que, de repente, pode estar colocando aos nossos olhos o homem de bem, que eu sou, e o homem que não é de bem. Então, eu preciso, nesse momento, escolher um lado. Porque nós aqui que vamos fazer a formação desse novo mundo. Sim. E o homem que está caminhando para o homem de bem, é ele que vai formar o novo mundo. Porque o novo mundo não vai aparecer de uma hora para outra. O mundo de regeneração não vai aparecer de uma hora para outra. Ele vai ser construído por quem? Quem vai construir esse mundo de regeneração? Somos nós.
Alguns não vão dar conta, alguns não vão conseguir, mas outros vão. E quem vai? Quem tiver o que a Helenice disse ali, mas quer mudar muito, a vontade de mudar e passar a ser esse homem de bem. Depois nós temos umas perguntinhas que eu não vou ultrapassar Não, seu mas critério aí, se quiser entrar, mas não tem umas questão, não tem perguntinhas problema. legal ali que a gente vai entender como que a gente vai... Pode ir. É porque muitas vezes a gente fica imaginando, né, que esse mundo de regeneração, né, o progresso do planeta vai acontecer de uma maneira mágica, de um dia para o outro, ou que seja, né, dentro de 50 anos aí, e aí acontece tudo de uma maneira mágica. Mas a gente esquece de observar que Deus, ele atesta a sua vontade não mudando as leis, e sim garantindo as leis. Então as coisas não vão mudar de uma hora para outra, né? É um processo resultante de quem está no planeta. Mas aí, o que acontece, como disse a Helenice lá, com quem não quer fazer parte desse processo? Quem não quer melhorar? O que acontece? Isso está lá na Gênesis. Em vários momentos, os Espíritos nos dando essas respostas, né? Aqueles que não querem auxiliar no processo de desenvolvimento moral do mundo, serão substituídos por outros que querem, até de outros orbes. Então a população, a parte da população que não deseja mudança, que não quer o progresso moral, será substituída. E esse não é um processo que acontece uma vez só, isso já aconteceu várias vezes no nosso planeta. O livro A Caminho da Luz, né, e tantos outros, que a gente vai entender bem melhor essa questão. Então, só para a gente, antes de fazer uma música aqui, né, a questão da caridade e o homem de bem. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer feliz os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros, antes do seu próprio interesse. E aí a gente pode até se perguntar assim, mas e cadê a felicidade desse homem de bem? Só faz as coisas para os outros? E aí? Eu vou trabalhar só para os outros, fazer tudo para os outros, ninguém dá nada para mim, ninguém me dá amor em troca, ninguém me dá carinho em troca. Como que fica isso? E aí tem uma frase, se não me engano, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, né, esse que a gente está lendo, que o Kardec diz assim, o homem que prefere o reconhecimento dos homens ao reconhecimento de Deus, mostra que confia mais nos homens do que confia em Deus. Então, por isso que a gente vem falando aqui, né, a questão do maior mandamento. A questão da gente, em outras lives, né, a questão da gente estar pulando essa questão do nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes a gente não tem sido caridoso, né, paciente com o próximo, não tem se esforçado para ser o homem de bem, justamente porque não tem reconhecimento da população, não tem reconhecimento do outro. E aí é que Jesus fala lá, né, a questão da mão esquerda não saber o que a direita dá, né, e tudo mais, porque aí ele fala assim, eu afirmo que aquele que faz, aquele que dá alguma coisa, com a intenção de todo mundo saber, esse já recebeu sua recompensa aqui. É isso que Jesus fala. Então, o homem de bem, ele guarda para receber sua recompensa de Deus. E Jesus nos diz isso lá no seu Evangelho, né? Que tudo que a gente faz no escondido, Deus está vendo. Confia, né? A recompensa virá. Mas essa recompensa material, de reconhecimento, às vezes, da população, essa daí, muitas vezes a gente recebe ela e fica por isso mesmo, né? Envaidece o nosso orgulho ali na hora. Então, o homem de bem, ele não age com interesses pessoais. Ele tem pureza de intenção, não segundas intenções, né?
E aqui a gente vai cantar uma música de um dos exemplos de homens de bem que nós tivemos, Francisco de Assis. E essa prece foi atribuída a Francisco de Assis, né? Não se sabe se realmente ela foi escrita por ele, né? Mas um dos motivos que fez com que ela fosse atribuída a ele é porque tudo que fala nessa música ele vivenciou. Tudo que fala nessa música ele passava adiante, né? Então aqui a gente enxerga como devem ser os desejos de um homem de bem, mesmo na hora da prece, hein? Olha só. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, para a vida eterna. A Rose falou assim, ó, ainda bem que sou como Paulo de Tarso, Haroldo Dutra, para a gente não desanimar de ser um dia homem de bem na sinceridade com o Evangelho de Jesus, né? A gente tem um exemplo de Paulo, né, que se transformou, né? E o Gilberto falou assim, ó, um número infinito, porém, de homens e mulheres de bem está no silêncio da multidão, erguendo-a do caos, melhorando-lhe as propostas existentes, as condições de vida, os mecanismos de trabalho, aglutinando as forças para progresso, desenvolvendo as ações relevantes. Joana de Anjos. Existe um grupo de homens de bem, né, no silêncio, trabalhando para que as coisas aconteçam. O Gilberto falou uma coisa interessante, e talvez a gente vai para as perguntinhas aqui agora, e na próxima live a gente continua lendo, né, sobre as características do homem de bem aqui. Mas já deu para entender, né, algumas coisas, e a gente vai falar disso que o Gilberto colocou aí também, né? Já deu para entender que o homem de bem, ele age pelo bem, simplesmente, né? Pelo bem do outro.
E aí a gente entra numa questão, né? Analisando a situação que nós estamos hoje, analisando o dia de hoje, como é que eu poderia ser um homem de bem? Porque até então, o pensamento que a gente tem, né, é que o homem de bem desenvolve essas virtudes no contato com as pessoas, no contato com as pessoas da casa espírita, no contato com as pessoas do seu templo religioso, da sua instituição de auxílio, que auxilia as pessoas, né? E aí, como que fica o desenvolvimento dessas virtudes do homem de bem num momento em que todos nós somos compelidos aí, né? Compulsoriamente, vamos dizer assim, a estarmos dentro dos nossos lares, presos dentro dos nossos lares. Então, esse momento que a gente está passando vem nos revelar uma coisa muito importante. O homem de bem precisa, porque o Haroldo até diz isso numa palestra dele, né? Quem não faz no pouco, não faz no muito. Quem não consegue fazer alguma coisa, né, trabalhar com poucos recursos, também não consegue trabalhar com muitos recursos. Então, como que eu quero me tornar um homem de bem, trabalhando pelo progresso do mundo, né, sendo caridoso com as pessoas do mundo todo, se eu não consigo ter indulgência, ser bondoso e benevolente, ser caridoso, perdoar as ofensas dos que estão ao meu redor, no meu lar? Então essa pandemia nos trouxe uma reflexão que parece muito singela, né, mas é muito profunda. Porque muitas vezes a nossa vitória existencial está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Muitas vezes a nossa vitória existencial, o sucesso da nossa vida corporal, né, a nossa missão está dentro da nossa casa. Então, é hora da gente compreender que, como disse Jesus aos seus apóstolos, quando eles estavam discutindo qual deles era o maior, qual deles era o melhor. Não, eu sou melhor nisso por causa disso, eu sou melhor nisso por causa daquilo. E aí vem Jesus e lava o pé dos apóstolos. E diz assim: aquele de vocês que quiser ser o maior, que seja o escravo de todos, que seja o servo de todos. Então, se eu quero realmente ser o maior, porque esse é um desejo importante, eu querer desenvolver as minhas virtudes, eu querer desenvolver o homem de bem que há dentro de mim. É um desejo importante, é um desejo de progresso. Se eu desejo ser esse homem de bem um dia, a frase não é da gente, é de Jesus, né? Que eu seja então o servo de todos. Que dentro da minha casa eu aprenda a servir e não a ser servido. Que eu guarde o desejo de servir e não ser servido. Por exemplo, né? A gente tem, o Haroldo até usa esse exemplo numa das palestras, é muito interessante. Ele fala assim: então muitas vezes a gente se reúne, os filhos, né? Tá, todo mundo já tem família construída e tal, e a gente vai lá na casa da minha mãe, lá no interior de Minas Gerais, para almoçar num domingo, por exemplo, né? E aí você vê a velhinha lá na cozinha, né? A mãezinha dele, cozinha o dia todo, faz tudo quanto é tipo de comida, com o único objetivo: que o outro coma, que o outro fique satisfeito, que o outro experimente algo gostoso. E aí ele fala assim: essa sensação de servir, não há nada melhor no mundo. Não há nada melhor do mundo. E vamos acreditar, quando a gente experimentar essa sensação de servir o outro, a gente pode ter certeza que a gente está experimentando um pouquinho do Evangelho de Jesus aqui na Terra. E muitas vezes ele fala assim, aí a gente até chega na cozinha lá, pergunta para ela: mãe, a senhora não vai comer não? Não, belisquei uma coisinha aqui, belisquei outra coisinha aqui, mas você já comeu? Né? Preocupado com o outro. Então, essas são características, são virtudes que a gente tem que desenvolver. Aprender a servir é muito importante. E o homem de bem faz isso com maestria, né? Ele faz isso muito bem.
E aí aqui a gente tem algumas perguntinhas, né, que vieram pra gente também, enquanto a gente estava formulando aqui. Dentro das questões que das características que a gente viu só 3, né? Acho que tem umas 15. A gente viu só 3. Dentro dessas características do homem de bem. Primeira pergunta aqui. Eu sou um homem de bem? Lembrando o homem no sentido de ser humano. Eu sou um ser humano de bem? A resposta às vezes dói, né? Eu consigo me encaixar nessas características? Quando eu leio essa parte que o Kardec escreveu ali, parece que ele está me descrevendo? Não. Porque senão, a resposta para essa pergunta é não. Eu ainda não possuo as qualidades que definem o homem de bem. E muitas vezes é importante a gente aprender a medir isso daí, por mais que se fazer essa pergunta doa, machuque o nosso ego, né? Porque muitas vezes a gente acha, não, eu sou caridoso, não, eu sou paciente, né? Mas nas situações de crise, por exemplo, vem à tona tudo aquilo que a gente ainda não construiu. Então, essa reflexão é muito importante. Analisar o que eu já tenho de bom, isso talvez seja mais importante, né? Analisar o que eu já trago de bom, aquilo que eu já construí, as virtudes, o que eu já consigo comparar ali com o homem de bem, o que falta ainda um pouquinho, o que eu não tenho nada. Então, a gente chega à conclusão, eu ainda não sou um homem de bem, né? Porque as minhas qualidades não são as mesmas que definem um homem de bem. Mas aí vem uma outra questão e a gente já vai entrar naquilo que a Helenice falou. Eu serei um homem de bem? Eu serei? E aí essa resposta aqui deixa a gente feliz. Sim, eu serei um homem de bem. Querendo ou não querendo, a lei é de progresso. A lei é de progresso. E tem Jesus que falou que não ia deixar nenhum para trás, né? Então, até mesmo a última ovelha desgarrada, né? Nós não podemos esquecer que nós temos um mestre. E o mestre é aquele que ensina. É assim, como você fez para chegar até aí, Jesus? Aí o mestre vem e fala, eu fiz assim, segui assim, o caminho é esse, não é de ódio, é de perdão, é de amor. Então nós temos, né? Nós temos a estrada montadinha. Montadinha. Então sim, nós seremos homens de bem. E aí é importante a gente analisar, né? Qual que é a minha distância do homem de bem? Eu serei, né? Eu sei que eu serei. Mas eu estou longe, centímetros, metros, quilômetros. É importante a gente refletir nisso todos os dias. É o que o Kardec está dizendo aqui, né? É importante a gente, quando for dormir, se perguntar como foi o dia. Se perguntar se alguém tem algo para reclamar, se eu podia ter feito melhor. Tudo bem, eu não sou um homem de bem, eu serei um homem de bem um dia, mas enquanto eu não chego lá, enquanto eu não sou 100% um homem de bem, eu posso agir como um homem de bem deveria agir? Eu posso ou não? Devo. Eu devo? Mais uma resposta positiva? Sim. Você amar a pessoa que você tem alguns entraves, você ter o sentimento de amor por essa pessoa, talvez seja um pouco cedo nesse momento, né? Que você tem as desavenças. Só que o comportamento de amor, comportar-se com amor com essa pessoa, está ao alcance de todos. Sim. E com o comportamento, com o exercício desse comportamento, vai vir o sentimento depois. Então é o que você falou. Você pode ter um comportamento de homem de bem. Você pode ter um comportamento amoroso com as pessoas, de educação, e vai exercitando até conseguir o sentimento. Na hora que vinha aquele problema, você, peraí,
Lembrei do homem de bem. Então, eu preciso me comportar como um homem de bem, porque às vezes eu não consigo ainda agir no sentimento. Vivenciar, né? Vivenciar aquilo no sentimento. Mas no comportamento eu consigo. Está ao alcance de qualquer pessoa. É possível, né? É possível. E é sempre preciso começar. O Haroldo tem uma frase, está lá no Instagram dele. Ele diz assim, ó: a cortesia é o primeiro passo da caridade e a gentileza é o princípio do amor. Então, olha só, nós temos vivido conflitos no nosso mundo de hoje, né? Até hoje, as leis sendo desenvolvidas para frear muito dos nossos anseios doentes, né? Sim, para frear. Então, agora, a questão é, até quando que as leis humanas vão me dizer como que eu devo agir? Até quando que eu vou precisar de leis humanas para me dizer que eu tenho que ser respeitoso com o outro? Até quando que eu vou precisar de leis humanas para me dizer que eu não posso ferir, que eu não posso matar? É preciso a gente pensar nisso. Porque as leis humanas vêm, né, segurando as nossas más tendências. Mas até quando isso? Então, vamos começar, vamos dar um passo. A cortesia é o primeiro passo da caridade e a gentileza é o princípio do amor. Então, dentro dos nossos lares, eu vou começar a ser cortês. É isso, Tia Cida? Cortês com o meu próximo, com o meu ente querido. A maneira de servir uma água, como eu serviria para uma visita. A maneira de falar no trato pessoal com a pessoa, como eu falaria com uma visita. São alguns filtros que a gente pode se utilizar aí. O André Luiz fala isso, né? Agora, a Carla falou aqui, ó. Entra um atributo que todos nós trazemos, que se chama a vontade. E a Carla chamou aí na nossa última questãozinha. Qual que é a questão? Tudo bem, eu não sou um homem de bem. Eu serei um dia um homem de bem. Enquanto eu não sou, eu posso agir como um homem de bem. Mas a questão é, para eu começar a trilhar esse caminho, eu quero ser um homem de bem? E a Carla falou da vontade. Né? Porque quando eu paro para refletir, e o Divaldo até fala, né? Ela continua ali, ó. Quando tem sido minha vontade, quando tem sido minha vontade para ser um homem verdadeiro, de bem. Como é que está essa vontade da gente ser um homem de bem? Quais são os nossos desejos sinceros, né, de me parecer com um homem de bem? Eu desejo me parecer com Jesus? Porque quando a gente pergunta de supetão assim, a gente fala, quero, eu quero. Mas na primeira atitude que eu recebo uma pedrada ou que eu recebo uma ingratidão, eu já devolvo a pedrada. Né? Estou tentando me enquadrar, né, no modelo Jesus ali, mas de repente eu me desenquadro porque a gente esquece o que aconteceu quando ele tomou um tapa no rosto. Então, uma outra frase do Haroldo: toda pessoa que se dispõe a fazer o bem, é para nós essa aqui, hein? Toda pessoa que se dispõe a fazer o bem, e se a gente já está aqui nessa live aqui hoje, se a gente está buscando se informar, lendo leituras edificantes, vendo outras palestras, a gente está querendo, isso mostra que a gente está querendo. Então, toda pessoa que se dispõe a fazer o bem precisa ter coragem de experimentar a ingratidão. Toda pessoa que se dispõe a fazer o bem precisa ter coragem de experimentar a ingratidão. E a gente lembra de um caso, eu não vou lembrar a pessoa, né? Mas antigamente tinha muito o costume das pessoas, principalmente as mocidades das casas espíritas, né, ou mesmo os grupos, as frentes de trabalho, irem nas casas das pessoas pedir alimento, né, pedir arrecadações para auxiliar alguma entidade. E disse que uma vez essa pessoa, né, eu não vou me lembrar quem era, mas uma pessoa importante no movimento espírita, ela foi pedir 1 quilo de alimento numa casa de uma pessoa
e de manhãzinha, né? E quando a pessoa abriu a porta, já abriu com aquela cara, assim, né? Brava, irritada com aquela situação, e a pessoa lá de fora estendeu a mão assim e perguntou: bom dia, você tem 1 quilo de alimento ou qualquer alimento para doar para o nosso trabalho? Diz que a pessoa chegou próximo e cuspiu na mão. Cuspiu na mão. E essa pessoa levou a mão para trás, estendeu a outra mão e falou assim: esse aqui é para mim. Agora para os pobres, a senhora tem alguma coisa? Então, assim, é muito mais entender que eu preciso... Porque você imagina, a gente ainda sente, você ouve contar uma história dessa daí, a vontade, muitas vezes a gente volta aquele neto lá de 4.000 anos atrás, né? Aquele neto com sentimentos animalescos, né? A vontade que tem é de revidar, cuspir de volta. Agora, nós já estamos num momento que já compreendemos a necessidade, o quanto o mal faz mal. Já percebemos o quanto o mal faz mal. Então, a nossa vontade, como disse a Carla ali, tem que ser aquela de, acima de tudo, ter a coragem de experimentar essa ingratidão. Porque o outro, não é para o outro que eu estou construindo o homem de bem. O homem de bem está sendo construído dentro de mim. E isso vai desabrochar, né? Vai desabrochar ao meu redor. As pessoas que estão ao meu redor vão ser contagiadas por isso e tudo mais, né? Mas não adianta eu esperar do outro, que muitas vezes ainda não acordou, ainda não se despertou, né? Pensou alguma coisa? A Wanda falou alguma coisa aí. Ela falou assim: ainda não sou um homem de bem, mas tenho me esforçado procurando identificar minhas dificuldades. Já identifico algumas conquistas, embora falta muito. Sei que serei. Entendo que meu lar é meu principal laboratório no exercício desse desafio. Principalmente nesse momento. Né? Principalmente nesse momento. É o momento que a gente tem. A Rosa está falando que fizeram isso com a irmã Dulce. Com a irmã Dulce, muito obrigado. Aí falei que foi no movimento espírita, tá vendo eu aí, ó? Fizeram com a irmã Dulce. Vamos fazer uma música então? Já está quase na hora de encerrar os trabalhos. Já que a gente falou de despertar, né? A gente vai cantar a música Despertar. E a gente logo encerra e faz a música de prece, né? Mas essa música lá do coral Corina Novelino, lá do pessoal do Sacramento, composição da Alzira e do Moacir Camargo, né? Nós que estamos buscando, né, esses caminhos para melhorar, para ser mais feliz, vamos imaginar essa música aqui agora, não só ouvi-la, né, mas senti-la. Senti-la. Que esse pequeno despertarzinho, né, que está se desabrochando dentro de nós, que ele possa florescer de uma vez por todas e realmente que nós sejamos alguém que Jesus possa contar. Que alegria, Jesus, foi o meu despertar, sentir o seu amor pulsando no meu coração. Quero ao mundo falar o que seja despertar, acordar de mansinho, ver, sentir o mundo, amar, despertar para a verdade, despertar, Senhor, despertar, sentir a vida, sentir a alegria, poder a todos anunciar. Sou Espírito em
evolução. Tenho oportunidade de despertar, acordar do passado sombrio, ver hoje cheio de luz. Quero, Senhor, ajudar a todos despertar, acariciar os tristes e falar, enriquecer a palavra. Quero, Senhor, pacificar corações endurecidos. Quero alimentar a vontade, despertar, despertar o amor, despertar. Vê se tem mais alguma coisa aí, Carol. Carolzinha tá nos bastidores hoje aqui, tá cantando ali. Já falaram aí que eu vi a voz dela. Já falaram que ouviram? Já. Não, é isso mesmo. O Gilberto falou que foi a Maria Tereza que aconteceu com ela. Ah, sim. Aqui pra você, né? Foi com a Maria Tereza. O importante é a gente lembrar que essa história aconteceu, né? E que a gente possa se espelhar, né? Quando receber uma ingratidão mesmo dentro das nossas casas, dentro do nosso lar. Como é que a gente age com o outro, né? A gente deve se espelhar nesses exemplos aí. E lembrar, eu acho que é muito importante ficar essa imagem. Jesus, quando tomou um tapa no rosto. É importante ficar essa imagem para a gente. As pessoas que estavam próximas ao Chico Xavier, né, que às vezes tiveram alguma experiência com ele, também diziam isso sobre ele. Nossa, o Chico, olha, é impressionante. Se você quiser chegar agora e dar um tapa no rosto dele, é perigoso ele oferecer a outra face também. Porque é uma passividade tão ativa. É pacífico, mas é essa paz ativa, né? Que contagia. Que contagia. É um ativista da paz, realmente, né? Então, que a gente fique com essa imagem. O que eu faço? O que eu devo fazer? O que o homem de bem deve fazer quando sofre uma agressão? O que o homem de bem deve fazer? Como ele deve conversar com uma pessoa? O trato dele, como deve ser quando ele recebe uma agressividade verbal, uma agressão verbal, né? Então, que a gente fique com essa imagem aí. E a gente vai cantar... Pode? Mais uma música para a gente prestar bastante atenção na letra, né? Que traz para a gente também essa condição aí de transformação, né? De perdão, né? De novas chances, né? A música fala sobre Jesus, né? O Cordeiro oferecido por Deus para receber os pecados de muitos aí, a maneira simbólica que a gente enxerga, né? Então, que Jesus possa nos fortalecer, a gente vai fazer essa música como prece, e que a gente esteja cantando essa música realmente para Jesus, para o nosso modelo, para o nosso guia, para o nosso GPS da felicidade.
Porque se a gente deseja a felicidade, se a gente deseja um mundo melhor, é hora, não há momento mais oportuno para seguir o Cristo. Com as pessoas e pensando em quem eles colocaram lá no caderno. Bem lembrado, muito bem lembrado. Nós temos o caderninho de prece aí, né? Então é um momento que a gente vai ser caridoso. Muito provavelmente o Instagram vai encerrar, né? Se encerrar, a gente pede desculpas aí por ter extrapolado o tempo, né? Mas no Facebook a gente finaliza lá com a prece. Então, esse momento a gente vai fazer agora de caridade, um movimento interno, né? Para as pessoas que estão colocadas os nomes lá no caderninho, caderninho de preces, né? Então a gente vai mentalizar essas pessoas, mesmo sem conhecê-las, mesmo sem saber os nomes, a gente vai movimentar a nossa concentração para ajudar a espiritualidade a dar um auxílio a essas pessoas, né? A aliviar muitas vezes a dor dessas pessoas. Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Senhor as dores de nossa cruz, também tiveste o calvário de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Senhor, que possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. Acende em nós os prazeres de morrermos por ti. Transforma, Jesus amado, aqueles que ficarão. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e a solidão nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Senhor, que possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade
que não se encontram aqui. Acende em nós os prazeres de morrermos por ti. É uma música que emociona muito a gente, né? É um poema aí de Emmanuel. Tem duas frases muito interessantes aqui que a gente pode pegar pra gente, né? Acende em nós os prazeres de morrermos por ti, deixar morrer as velhas tendências, o homem velho e encontrar prazer em estar sendo útil, em estar se transformando em algo melhor, em alguém melhor. Então, que a gente tenha prazer de deixar o velho para trás, né? O que é antigo em mim, que eu tenha prazer de deixar isso para trás. E a outra é que Emmanuel pedindo aqui, né? Jesus amado, transforma aqueles que ficarão, aqueles que ainda não enxergaram isso, que é preciso a gente deixar o homem velho para trás e ter novas construções, né? Transforma esses que estão ficando para trás, que ainda não despertaram. Se a gente estiver incluso nesse grupo, né? Jesus, nos transforme. Então é isso aí, né, pessoal? A gente... Próxima live segunda-feira, né? Amanhã tem live do Tio Zeca lá no YouTube, né? Amanhã? Amanhã não, me perdoa. Na terça-feira, né? Teve ontem, live do Tio Zeca. Para quem estiver acompanhando também, tem o canal lá da nossa Sociedade Espírita Dr. Bezerra de Menezes, no YouTube, SEBEM, né? Tá lá no YouTube, tem lives de terça e sexta lá com o Tio Zeca, tá bom? Acompanhem lá que é muito interessante. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Segunda às 8. Segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui de volta esperando vocês, né? Muito obrigado. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Um abraço a todos.